Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Segredos do Tarô e eu sou Bianca Santos. No vídeo de hoje, mais uma aula de baralho cigano, trazendo para vocês neste vídeo as cartas de polo positivo e negativo. Elas respondendo sozinha se elas trazem um sim ou não. Assista esse vídeo até o final, porque no final eu vou trazer dicas. Gente, lembrando, tem muita gente que quer saber sobre combinações. Só que se você não tiver uma boa base sobre cada carta, ela sozinha, você não vai saber fazer combinações e associações. Então, eu trago um conselho para você. Você que já joga, você que já fez curso, ou que já fez curso, mas se sente inseguro, ou até mesmo para você que está começando. Se você está tendo algum problema com combinações, não está conseguindo fazer combinações, eu aconselho você voltar um pouco, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas cartas sozinhas, uma a uma, para poder voltar a estudar combinações, tá? Então, por exemplo, sobre animais, eu aconselho vocês estudarem um pouco sobre esses animais, como eles vivem, né? Se eles são animais mais solitários, se eles são animais que vivem em bando, se eles têm uma companheira, um companheiro, um único para a vida toda, porque a partir daí você vai ter um entendimento melhor da carta, tá bom? Então, essa é a diquinha. Assista o vídeo até o final que eu vou trazer aqui uma dica bônus para você, tá bom? Então vamos falar sobre as cartas positivas, que elas sozinhas podem estar trazendo um sim para você, tá? É a carta da estrela, a carta do buquê, a carta da árvore, a carta da cruz, a carta dos caminhos, dos peixes, dos lírios, o coração, o navio, as alianças, o cavalheiro, os pássaros, o sol, a chave, o cão, a criança e a cegonha. As cartas negativas, o chicote, os ratos, a foice, a cobra, as nuvens, os trevos, caixão, montanhas e a âncora. As cartas neutras, o urso, a lua, as notícias, né? Ou as cartas, a casa, os livros, a torre, o jardim e a raposa. Bom, trazendo aqui a dica extra para vocês. Eu vou trazer uma dica extra e um exercício, tá? Na primeira aula, eu trago o exercício da carta do dia, tá? Então, vocês levantarem pela manhã, tirarem a carta, colocar no caderno de vocês as impressões que vocês têm sobre as cartas, tá? E no final do dia, tá? Interpretar essa carta encaixando nos acontecimentos do seu dia. Esse é um exercício que eu faço até hoje. Ai, Bianca, mas você ainda estuda? Estudo e vou estudar as cartas a vida toda, tá? A prática leva à perfeição. Quanto mais você faz algo, mais você tá inerte naquilo, né? A carta do homem e da mulher, elas são cartas neutras também, tá? O que vai trazer o tom desse homem e dessa mulher vai ser justamente as cartas ao lado, tá? Dependendo da pergunta de uma carta só,
que saia ou o homem ou a mulher, se você for mulher, é um assunto relacionado a você mesma. Se você for um homem, é um assunto relacionado a você mesmo. Se você for mulher e sair a carta do homem, tá falando a respeito de um homem de importância na sua vida, marido, irmão, pai, tio. Se você for homem e sair a carta da mulher, é uma mulher de importância na sua vida, a mãe, a irmã, a esposa, a namorada, tá bom? Então essas cartas elas são neutras, porque ela representa pessoas. Bom, o exercício que eu trago para vocês é o seguinte exercício. No fim do dia, quando o seu dia você estiver já preparada para ir dormir, você vai embaralhar as cartas e você vai perguntar para as cartas como foi o seu dia. Lembrando, o primeiro exercício, você pergunta qual vai ser a energia do seu dia e à noite você vai interpretar as cartas baseada no que você viveu e no significado daquela carta. Então esse exercício é um exercício de fixação para você se relacionar com as cartas e entendê-las. Por quê? Porque cada cartomante ele desenvolve o seu próprio ponto de vista sobre cada carta, tá? E isso não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. O mais importante é que você tenha o seu próprio entendimento sobre a carta e use sempre a mesma forma, tá? Nunca mude. Hoje eu acho isso dessa carta, amanhã eu já acho outra coisa, tá bom? Então, esse exercício inverso, você vai embaralhar as cartas e vai perguntar para o baralho como foi o meu dia e você vai tirar uma carta. E aquela carta ela vai retratar exatamente situações que você viveu no seu dia. Esse exercício ele é perfeito para que você entenda a profundidade de cada carta. Esse exercício é muito bom e quando eu descobri ele, eu utilizei ele muito, sabe? E me conectou de forma muito profunda, tá? Sobre as cartas. Bom, eu trouxe o exercício, agora eu vou trazer a dica bônus. A dica bônus é o seguinte, já, né, pegando o gancho para a próxima aula, que é a aula de combinação, né? A dica é a seguinte, vou pegar uma carta aqui. A dica é a seguinte, você vai gostar muito dessa dica que eu vou te dar. Vamos lá. Na combinação de duas cartas, Bianca, eu tenho aqui uma carta positiva e uma negativa, ok? Essa carta, ela fala sobre amizade, sobre lealdade, né? Um parceiro, uma parceira, uma amiga, alguém que você confia. Então essa carta ela fala sobre verdade. Essa carta é uma carta que fala sobre inúmeras coisas. Lembrando, toda carta ela tem seu polo positivo e negativo. Então existem algumas coisas que são predominantes que eu trouxe aqui para vocês, sim, mas ela também fala de outras coisas, tá? Então ela fala de inveja, de medo, de mentiras, de falsidades, possíveis traições, né? Pode falar também de uma cura, fala também de sabedoria. Então eu vou trazer para você um exercício uma dica bem simples sobre combinações e associações das cartas. Tá, Bianca, se uma traz um aspecto mais forte, positivo, negativo, apesar dela também falar de coisas negativas, como entender? Bom, tirei essas duas cartas. Qual é a carta que vai trazer o tom? Bom, a primeira carta, ela vai descrever algo, tá? Então essa carta, ela vai me descrever um amigo, ok? A carta que vai trazer o tom para essa primeira é essa daqui. A segunda carta, ela sempre descreve a primeira, em qualquer situação. Lembrando, vou repetir,
A segunda carta, ela descreve a primeira. Então aqui eu posso dizer o seguinte: um amigo. Como é esse amigo? Essa segunda carta vai descrever um amigo mentiroso, um amigo falso, um amigo que pode estar em processo de cura. Bianca, e agora? Fiquei perdida. O que vai ter base na tua resposta é a sua pergunta, tá? Então eu vou trazer um exemplo aqui. Você está perguntando sobre amor, né? Você está perguntando sobre a pessoa amada, né? Então aqui a gente pode dizer o seguinte: tudo vai do contexto. Qual é o contexto? Qual é a história? Você tá no início, tá numa paquera, tá no início de relação? Então eu posso interpretar essa carta, tá? Como um amigo, né? O seu crush aí, o seu paquera, com desejos sexuais. Por quê? Porque a carta da cobra, ela fala desse libido, ela fala de desejos. Lembrando que a carta da cobra, ela tem uma questão histórica muito profunda. É por isso que é importante você estudar sobre os animais. A cobra, ela traz aquela coisa lá do Éden, de tentação, de desejo, lembra? Então, se você está perguntando sobre esse paquera, né? Como é que vai ser? Com certeza é uma pessoa que é leal, que gosta de você e que sente desejo. Então, como é que você não fica perdido, não fica perdida? É uma boa pergunta, uma pergunta objetiva, tá? Uma pergunta objetiva. Sobre o que é essa pergunta e qual o contexto dessa história? São duas pessoas que estão juntas, estão separadas? Como está essa relação? Então, com tudo isso, você traz duas cartas e aí a segunda sempre descreve a primeira, tá? Então, tô dando aí o gancho da próxima aula, que eu vou trazer um contexto mais profundo sobre a combinação das cartas. É por isso que eu falo para você entender muito bem do que fala cada carta. Se você não tiver um contexto muito profundo de cada carta, quando chegar nas combinações, com certeza você terá dificuldades. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho um e-book gratuito sobre os significados das cartas, alguns deles. Se você quiser esse e-book, que é um material de apoio, deixa seu e-mail aqui nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou enviar esse e-book para você gratuitamente. Ele é um material de apoio muito importante para esse curso. Tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu joinha para mim. Se você é novo e gostou do meu conteúdo, tem outros vídeos no canal, tem um ícone aqui, clica nele e se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Beijos de luz!